terceiro ano. Então, semana 3 e 4 para vocês agora em slide. E logo em seguida eu faço as orientações e as observações que devem ser feitas, tá? Fiquem ligados. Semanas 3 e 4, classificação biológica dos seres vivos, os domínios e reinos. Então, para a gente entender esse assunto, nós precisamos primeiro identificar e compreender o que é a sistemática. A sistemática, então, é o estudo de toda a biodiversidade, né? Espécie é a unidade de classificação dos seres vivos. Então, a menor unidade de classificação dos seres vivos, desde domínio, né? Em ordem hierárquica, a menor vai ser a espécie. E a taxonomia é a parte da biologia que se trata da classificação dos seres vivos. Com o avanço dos estudos em sistemática e com a aplicação de técnicas em biologia molecular, os especialistas sugeriram classificar os seres vivos em 3 domínios propostos, né, que são bactéria, árquea e eucária, sendo que cada um desses eles tem características bem especiais e únicas, mas tem 2 desses que vão compartilhar uma característica importante, que ambos serão procariontes, né? E o eucária serão eucariontes. Então, aqui, para a gente continuar entendendo melhor, temos diferenças, né, entre esses domínios, principalmente aos tipos celulares. Então, sendo que bactéria e arca, todas serão procariontes, mas vai diferenciar. Na parede celular vai ter a presença de peptidoglicano ou não. E os eucárias todos serão eucariontes. Aqui nós teremos características que vocês já estudaram, né? E vamos pegar aqui, por exemplo, o envoltório nuclear. Quem vai ter o envoltório nuclear? Somente os eucariontes, que vão ter carioteca, né? Número de cromossomos, os 2 grupos terão um só e os eucariontes mais de um. Configuração cromossômica, os cromossomos aqui eles serão apresentados de maneira circular e aqui linear. Organelas membranosas, então os 2 grupos aqui de células procariontes não vão ter organelas membranosas, somente os eucariontes. O citoesqueleto vai estar ausente nos 2 grupos de cá, nas bactérias e nas árqueas, e presente nos eucariontes, nos eucárias, perdão. Então, e por fim, presença, né, de fotossíntese. Presença de fotossíntese não. Fotossíntese com o uso da clorofila. Quem vai fazer essa fotossíntese com o uso da clorofila serão as bactérias e alguns representantes dos eucárias, e ausente nas árqueas. Então, aqui nós temos uma árvore filogenética, né, que vai estar representando os grupos. Aqui nós temos bactérias, ficou um pouquinho difícil de identificar, mas aqui nós temos as árqueas e os eucárias. Então, aqui nós temos o ancestral comum e a partir daqui eles terão características cada ponto cada ramificação, características exclusivas de cada grupo, né? Como eu já falei lá atrás. As principais características dos 5 reinos. Aqui a gente já tem uma outra classificação, né? Que além dos domínios, nós temos os 5 reinos. E agora a gente vai estudar o reino como um clado abaixo dos domínios, né? E esse sistema de 5 reinos foi proposto por Whittaker. Desculpa a pronúncia, não sei se é assim certinho que pronuncia, tá? Então, vamos lá. Os 5 grupos serão Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, bactérias, protista, planta e os animais. Então, aqui nós temos os tipos de célula
que cada um vai ter, e nós temos que identificar aqui somente as bactérias, somente o reino Monera vai ter o que? Célula procariota, tá? Só eles não terão carioteca. Por fim, organização corporal de quantidades de células. Aqui a gente vai observar que cada grupo, né, vai ter uma sua especificidade, né? Aqui nós temos que, eu gostaria de chamar a atenção de vocês por esse tipo de nutrição, ó. Nutrição, se é autótrofo ou se é heterótrofo, para o reino fungi e para os animais. Ambos serão heterótrofos. O que vai diferenciar é que os fungos, né, o reino fungi, é heterótrofo por absorção, eles vão absorver o nutriente, e os animais, eles são por ingestão. Eles ingerem, né, eles precisam passar por esse processo digestório para os nutrientes serem depois absorvidos pelo corpo, né? Então, aqui nós já estudamos grande parte dessas características, né, desses 5 reinos. E aqui nós temos uma representação, né? Atualmente a classificação dos seres vivos baseia-se principalmente pelo parentesco evolutivo, sendo a filogenia a área da biologia diretamente responsável pelo estudo dessas relações. Os principais grupos taxonômicos são, então, começando aqui, ó, o que antes a gente não via, né? Hoje acrescentou aqui, ó, domínio, e daqui para baixo a gente vai observar domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, e ficou faltando que o slide cortou aqui, espécie, né? Então, nomenclatura biológica. Para evitar, né, confusões continuassem ocorrendo, adotou-se para todos os seres vivos uma única nomenclatura universal científica, a qual foi fundamentada em regras internacionais e passaram a ter validade em 1901. Atualmente, diversas profissões precisam conhecer a nomenclatura científica de algumas espécies, como os veterinários, biólogos, agrônomos e outros, podendo tornar os estudos complicados ou de difícil compreensão. Assim, para facilitar os estudos e o entendimento da nomenclatura, vamos explicar as regras básicas aqui. Então, aqui vamos ampliar e nós vamos focar aqui nas regras de nomenclatura, né? Toda nomenclatura, a gente fala que a nomenclatura de espécie, ela é binominal, porque ela apresenta 2 nomes, né? E o gênero e a espécie deve ser escrito em latim, destacados ou grifados. Se a gente estiver escrevendo, digitando, nós vamos colocar em itálico. E se nós estivermos escrevendo, nós vamos colocar ele grifado, de preferência, né? O gênero aqui é o primeiro termo, ok? E o segundo termo é o epíteto específico, que é esse aqui. Então, o sapiens, nesse caso, o Homo sapiens, o sapiens não é espécie. A espécie é Homo sapiens. O gênero vai ser quem? O Homo, e o epíteto específico será sapiens, ok? Mesmo jeito aqui, ó. O gênero escrito em letra maiúscula, o epíteto específico em letra minúscula e a espécie canis familiares, né? E quando a gente faz referência ou homenagem a uma pessoa, nós temos a liberdade de colocar a primeira letra maiúscula no epíteto específico, né? Então, Trypanosoma cruzi, ele pode vir nessas 2 grafias. Esse é o principal, né, das regras de nomenclatura biológica. Para saber mais, né, vocês vão consultar essas referências que o PET trouxe. E se você precisar sair de casa, use máscara e use álcool em gel sempre que necessário. Então, agora vocês vão desenvolver as atividades essa semana e ficarem ligados
que semana que vem nós começamos com as atividades complementares. Essa semana que vem agora, eu vou abrir a pasta para enviar as atividades lá no aplicativo. Então, vocês fiquem atentos. A partir do momento que abrir essa pasta, vocês já podem começar a mandar as atividades por lá, ok? Então, até a próxima!